Amém. Graça e paz. Boa noite a todos. Só um minutinho. Vamos abrir as nossas Bíblias para dar início à nossa palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler apenas o verso 17. Amém? Livro de Gálatas, capítulo 5, verso 17. Diz assim o texto: A carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito, por sua vez, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem aquilo que desejam. O tema da palavra dessa noite, querido, é: na força do Espírito Santo venceremos. Como diz no texto, a carne ela sempre vai militar contra o espírito, e o espírito sempre vai militar contra a carne. Não importa quanto tempo você tenha de convertido, não importa quanto tempo você tenha dessa caminhada cristã, não importa se você converteu ontem ou há 30 anos atrás. Seu corpo, sua carne sempre vai militar contra o seu espírito. E a palavra de Deus diz que se a gente quiser realmente nos tornar imitadores de Cristo, realmente viver pelo Espírito, a gente tem que crucificar todos os dias a nossa carne. Nós temos que crucificar as nossas paixões, temos que crucificar os nossos desejos, diariamente. Paulo, querido, mesmo Paulo, o apóstolo que é tão admirado por tanta gente, pela vida que ele teve, por toda a história que ele tem de se negar para servir a Cristo, mesmo ele, querido, teve que lutar até o sangue. Mesmo ele teve que lutar até o fim para conseguir vencer a carne. Não era fácil para ele, como não é fácil para nós. E como é que ele fez para vencer? Se enchendo do Espírito Santo. Se enchendo do Espírito Santo. É somente na força do Espírito Santo que a gente consegue vencer a nossa própria carne. Se a gente continuar lendo o texto de Gálatas, eu vou ler alguns versículos aqui misturados, o irmão não precisa acompanhar, vai dizer o seguinte: Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E é interessante que quando a gente vê Paulo falando isso, a primeira ideia que vem na nossa mente, nós temos o costume de querer santificar essa galera. Nós temos muitas das vezes a mesma falha que os nossos irmãos católicos, né, fazem. A gente quer santificar os apóstolos. E aí você fala, Paulo? Não vem falar de Paulo para mim. Eu não sou que nem Paulo. Não adianta você querer comparar a minha vida com a vida de Paulo. Só que é aí que está o problema. Paulo era tão humano, tão homem quanto eu e você. Paulo, cara, ele era tão humano, ele tinha tanta fraqueza na carne dele como a gente tem, como dizem, não tem nada de São Paulo, né? Como você tenta vender por aí. Ele tinha tanta dificuldade, ele tinha tanta fraqueza, tanta tentação que ele passava, que ele chega ao ponto de falar aquela frase que a gente cantou aqui hoje, na hora do ensaio. Que é justamente aquela coisa de, cara, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal eu acabo cometendo. Então, o próprio Jesus, que a Bíblia diz que em tudo foi tentado, enquanto ele esteve aqui, ele era 100% homem também. E eles venceram. Paulo conseguiu vencer a sua própria carne através de uma vida cheia do Espírito Santo. E se ele conseguiu, nós também podemos fazer. Basta que a gente se atente a algumas situações. Basta que a gente se alinhe com algumas coisas. E eu quero falar sobre um ponto hoje com os irmãos, para que você possa realmente se encher do Espírito Santo e se afastar de tudo aquilo que te esvazia. E o primeiro ponto que eu quero falar é justamente o seguinte: nós precisamos nos lembrar todos os dias, como diz o Serginho, né, não existe luciferiano, né, então eu vou usar outro nome. Satanás, querido, não tira folga. Satanás nunca descansa. O descanso, é engraçado a gente falar sobre descanso, porque o descanso ele vem de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus descansou em Gênesis, após a criação, você acredita mesmo que Deus estava cansado quando ele tira um tempo ali para descansar?
Será que Deus estava todo suado ali de ter feito tudo, caindo, pingando, palpitando o coração, que nem eu fico quando faço uma caminhada de uns 2,5 metros? Você acha mesmo, cara, você acha que Deus estava cansado? Não estava, Deus não estava cansado. Por que ele descansa? Porque ele já estava ensinando o homem por meio do exemplo. Deus já estava ensinando o homem que existe tempo para tudo, inclusive para descansar. O descanso vem de Deus. É por isso, querido, que se você trabalha num lugar onde o seu patrão fala para você que você tem que trabalhar todo dia, não pode tirar folga, que o negócio é ganhar dinheiro, que ele quer gente que veste a camisa da empresa e fica lá até meia-noite todo dia, você pode apontar o dedo na cara dele e falar: afasta de mim, Satanás. Por quê? Porque o descanso é de Deus. O descanso ele veio de Deus. Ele ensinou o homem que tem tempo para descansar. Agora, por que eu estou falando que Satanás não tira férias, querido? Porque o diabo, e aí vai ser muito interessante eu falar isso aqui, mas o diabo quer ser diamante, cara. Isso é fato. O diabo quer ser diamante. O diabo ele não quer folga, ele não quer saber de nada. E aí, quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei de alguns momentos da minha própria vida e de algumas pessoas que eu conheci, mas parece uma analogia meio que de piada, mas você já percebeu a pessoa quando ela é mordida pelo bichinho do sucesso, e aí o cara fica louco pelo aquele negócio? O cara sai da reunião da Rinodê, louco da cabeça, achando que vai dominar o mundo, e aí você conversa com esse cara num almoço de família, ele quer falar de negócio. Você encontra ele numa festa de criança, ele quer falar de negócio. Você está assistindo o jogo de tarde do Flamengo, ele quer falar de negócio. Você encontra com o cara em qualquer lugar, ele só quer saber falar de negócio, só quer saber falar de dinheiro. E aí você fala assim: velho, esse cara tá maluco. Esse é o diabo, querido. Esse é o diabo. O diabo não está preocupado. O diabo não está preocupado com nada que não seja afastar o ser humano de Deus. Com nada que não seja levar o máximo de pessoas com ele. E às vezes a gente fica brincando até com o nome dele ou com aquilo que ele faz e a gente se esquece. Cara, a única meta que o diabo tem na vida dele é afastar você de Deus. E ele passa o dia inteiro pensando nisso. Tem gente que acha que o diabo se agrada de ver o homem se explodir sozinho aqui na terra, ele está pouco se lixando. Ele indica o caminho para o homem se lascar e já vai para o próximo. Ele não está preocupado. Ele quer levar o máximo de pessoas com ele. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Mas, assim como Deus, o diabo nunca desiste da gente. Nunca. Enquanto tiver 1% de chance, ele tem 99% de fé de levar você para o inferno. Tem uma pregação do Billy Graham que ele fala o seguinte: toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo já tem um barco pronto. Isso é fato. Ele sempre vai ter um barco pronto para levar você para longe do Senhor, para longe dos caminhos de Deus. Ele quer que você fique vazio, porque ele sabe que através de uma vida espiritual, de se encher do Espírito Santo, você vai começar a sair fora daquilo que ele tem para você. Então ele quer. Porque o que o diabo quer do homem hoje? O que o diabo quer? O diabo quer que você gaste o seu tempo assistindo TV, jogando videogame, fazendo qualquer coisa que não seja buscando ao Senhor. O diabo quer que você minta para sua esposa. O diabo quer que você seja arrogante com a sua família. Quer que você não eduque os seus filhos no caminho do Senhor. Quer que você minta na sua empresa para poder vender, para poder bater meta. Ele quer que você engane os seus funcionários. Ele quer que você engane o seu patrão. É isso que o diabo quer. E o que nós temos feito? O que nós temos feito? Hoje a gente cumpre mais a vontade de quem? No nosso dia a dia. Porque é isso que o diabo quer. Ele quer infidelidade, ele quer mentira, ele quer enganação. Ele quer que você faça essas coisas. Ele quer que você desvie do caminho do Senhor de todas as maneiras que você puder desviar. E o que a gente tem feito? Qual tem sido a nossa postura diante dessa vontade? Segundo ponto, querido, que eu quero tratar com os irmãos essa noite: identifique qual pecado você mais comete. Livro de Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Engraçado o versículo falar de vida e morte ao mesmo tempo. Ou seja, você é tentado pela sua própria cobiça, você é seduzido e arrastado, e aí a cobiça
O texto diz: a cobiça engravida, dá a luz ao pecado, e o pecado gera morte. Por que a gente tem que identificar, e a gente precisa meditar e nos conhecer a nós mesmos, para saber qual pecado a gente mais comete? Porque é o nosso calcanhar de Aquiles. Porque é o nosso ponto fraco. É o quê da questão? É o lugar onde o diabo mais gosta. Que é onde ele entra e te afasta. Onde ele entra e te esvazia. Onde é fácil para ele. Já viu que a gente tem manias, né? Nós, seres humanos, a gente tem mania de querer ir pelo caminho mais fácil. Então, quando você descobre um atalho, você fica tranquilo, você até não preocupa mais. Por exemplo, o cara descobre um atalho para vir para a igreja, ele sai faltando 3 minutos para começar o culto, porque ele sabe o atalho. Assim é o diabo. O diabo, ele sabe o atalho para chegar no seu coração, então ele nem preocupa. Fala, não, deixa ele ir para a igreja, deixa ele fazer jejum, campanha, deixa ele ir atrás. Porque agorinha eu toco. E amados, como o diabo sabe nos atacar. Como ele sabe onde encostar. Tirando Deus Todo-Poderoso e nosso Pai, ninguém conhece a gente tanto quanto o diabo. Eu acredito que o diabo conhece a gente mais do que nós mesmos, às vezes. Porque ele sabe. Ele sabe justamente aonde ele toca. Ele sabe o que gera em você desejo. Ele sabe o que gera em você justiça própria. Ele sabe o que vai gerar em você aquele sentimento de merece, está colhendo. Ele sabe o que gera cobiça, ele sabe o que gera, ele sabe até o que faz você arrepiar. Ele sabe tudo, porque ele te observa. E ele não te observa de hoje, ele te observa desde o dia que você nasceu. E ele nos ataca, cara. E como é? Detalhe. Um detalhe o diabo vence. Ele desvia você do caminho do Senhor. Tem um conhecido meu, não sei se está gravando aí, se estiver gravando eu não vou falar o nome dele, mas até em respeito, mas tem um conhecido meu, que ele, certa vez, ele me confidenciou ali, em um momento privado, que ele tem problema com infidelidade no casamento. Ele é infiel à esposa dele. E aí, a gente conversando e ele falando para mim, falou, cara, quando eu me casei eu não era cristão, e aí eu tinha um problema muito sério com infidelidade, e aí eu me converti, fui para a igreja e eu não consigo deixar essa prática. Eu não tenho 2 famílias, eu não tenho um relacionamento fixo com mais mulheres, mas eu traio a minha esposa quase que sempre. E aí, hoje, ele falando para mim, hoje eu entendo a gravidade disso, hoje eu entendo o quanto isso é pesado, não só, claro que quando você não é evangélico, católico, convertido, ninguém ensina para você que é bonito ou que é correto você trair. Só que ele falou, cara, hoje eu sei o peso espiritual disso. Então, eu preciso mudar. E aí ele começou a fazer aquilo que cabia a ele, que é o quê? Excluir contato, bloquear a gente, sair de rede social, essas coisas, se resguardar. E aí ele me contando, para você ver como é que o diabo sabe, é o que eu falo, o diabo ele sabe até o que arrepia a gente. Ele me contando que certa vez ele não tinha o costume de pagar conta, E aí ou a esposa dele pagava, ou ele pagava por aplicativo, ele não costumava sair para pagar a conta. E aí um belo dia, deu um problema lá no aplicativo, a esposa dele corrida, ele precisou ir na lotérica pagar a conta. Aí todo mundo sabe como é que funciona a lotérica. É uma fila de gente, lotada, geralmente você nem vê direito quem está ali. Chega lá, tem o pessoal que está te atendendo dentro de um vidro, você passa o negócio para a pessoa pela fresta, né, pelo vácuo ali, nem encosta na pessoa. E ele falou que ele chegou para pagar a conta, no momento em que ele entregou a conta dele para a menina do caixa que estava sentada, ela com a cabeça baixada, ela pegou para digitar, olhou no olho dele. Quando ela olhou no olho dele, ele falou, ali gerou cobiça, eu não sabia o nome dela, eu não sabia nem quem era, mas gerou cobiça, a gente se olhou, eu vi que aconteceu alguma coisa, né? Ou seja, que o mesmo diabo que estava trabalhando de cá, trabalhava de lá, então a cobiça foi gerada, se eu não me engano ela também era casada ou tinha um namorado, alguma coisa assim, e aí ele sai de lá, e é o que eu falo, cara, quando a Bíblia fala que o diabo fica rodeando, o diabo vai te dando ferramenta, Por quê? Ele sai de lá sem saber nem o nome da pessoa, mas ele sabe
A cidade, porque é a mesma que ele mora, o bairro e o lugar que ela trabalha. Então começa a pesquisa maluca na internet, caçando em redes sociais, até que ele acha a menina. Porque ele gravou o rosto, achou a foto, provavelmente estava listada o lugar que ela trabalha, então ele achou, adicionou, em menos de 24 horas, ele estava traindo a esposa dele com a menina. O diabo sabe. O diabo sabe onde ele toca. E o que faz a gente ficar vulnerável é justamente a falta de intimidade que a gente tem com o Espírito Santo. Às vezes o diabo vai ficar esperando Deus te abençoar, para poder te passar uma rasteira. É como o pastor fala, nós somos especialistas em transformar a bênção em maldição. Por quê? Porque o diabo te dá uma oportunidade de crescimento profissional, para você ter conforto de viver com a sua família. O que você faz? Você quer ganhar o mundo. E aí vai. 2 anos depois, 3 anos depois, o cara não tem tempo para a família, não tem tempo para filho, não tem tempo para nada. O cara cresce tudo que ele pode crescer. Às vezes, Deus tinha para você um projeto, fala assim, eu vou te dar uma empresa para você poder ter uma vida confortável com a sua família. E aí vem o diabo e fala, não, abre 10, abre 1000, você vai virar dono do maior império que existe no mundo, você vai comprar uma ilha, você vai comprar um país só para colocar a sede da sua empresa lá. E aí o cara termina a vida dele com 60, 70 anos solteiro, porque a mulher não aguentou, a ausência dele foi embora, os filhos cresceram, o diabo já aproveitou para trabalhar no coração deles também, está lá os 3 se odiando, não fala nem com a mãe e nem entre si, porque só quer saber do dinheiro do pai, e o cara termina a vida falando, onde foi que eu errei? Às vezes Deus tinha uma, para você poder servir ao Senhor com tempo, ter tempo para sua família, mas aí vem o diabo e joga você lá, não, você tem que vencer. Cara, como o diabo sabe onde a gente é atacado. E é justamente a falta do Espírito Santo que nos deixa vulnerável a isso. Qual que é o ponto, querido? Mantenha a sua vida espiritual cheia. Mantenha o seu tanque espiritual cheio. Porque, fazendo uma analogia justamente à questão do carro, e por isso que eu escrevi tanque, experimenta ficar sempre andando com o carro na reserva. Né, pastor? É tenso. Por que é tenso? Porque mesmo que você tenha uma noção de que um certo controle ali de quanta gasolina tem, o que acontece a hora ou outra? A gasolina acaba. E aí você para. E aí você perde tempo. E aí você fica preso. E aí quando você menos espera, você está com 100 quilos empurrando uma picape Corsa cheia de coisa da igreja no fundo. E se perguntando, por quê? Por que acabou na beirada do sinaleiro? Estava tão perto da igreja. Mas por que você está fazendo isso? Porque você está pagando o preço, querido, e colhendo o fruto de andar com o carro sempre na reserva. Isso é fato. Assim é a nossa vida espiritual. Parece piada, mas é verdade, querido. E acaba na esquina, que é com requinte de crueldade. Entende? Agora, o que é interessante? A gente mantém a nossa vida espiritual na reserva, querido. Se o ser humano fosse um tanque, e a gente dividisse ele em 3 partes, a gente não teria 1/3 cheio do Espírito Santo. E aí, continuando justamente a analogia do carro, quando você anda com o carro sempre na reserva, a bomba de gasolina estraga. Ah, por quê? Porque ela está fazendo força para puxar? Não, porque ela puxa sujeira. Porque a sujeira se acumula no fundo do tanque. E assim é a nossa vida, a gente não enche a nossa vida espiritual com nada, e aí só sobra espaço para porcaria. Com o que eu preencho a minha vida se eu não estou preenchendo com a área espiritual? Com todo o resto que o diabo me dá. Vício, pecado de todo tipo, tudo. Tudo. Aí eu passo tempo mais assistindo TV, jogando meu videogame, faço isso, faço aquilo, converso, jogo fora, faço tudo. Enche a minha vida de tudo, menos daquilo que é espiritual. E como é que eu vou encher a minha vida espiritual? Fazendo o que se é ensinado no templo, o que o pastor fica falando na cabeça da gente, a gente não faz. É o básico. Meditar na palavra de Deus, orar, cantar louvores ao Senhor, adoração, perdoar, pedir perdão, fazer tudo aquilo que é espírito, tudo aquilo que é espiritual. Porque, amados, sabe o que é interessante sobre o espírito? E você só vai descobrir isso o dia que o seu tanque estiver cheio.
De todos os dons do Espírito, qual que é o dom que realmente muda a vida do cristão? Qual que é o dom que frustra o plano do diabo na sua vida? Que frustra completamente qualquer tipo de estratégia que o diabo constrói para a sua vida? Discernimento. O discernimento arrebenta com tudo. E cara, como é difícil você achar discernimento se a pessoa não for uma pessoa espiritual. Porque é o discernimento que faz o pai de família, quando chega a proposta, fala, cara, se eu seguir nesse caminho, eu vou perder minha família. É o discernimento que teria feito esse meu amigo olhar e falar, olha, olhei para a menina, achei bonita, achei legal, eu sou casado, então não vou atrás, eu não quero nem saber quem é. É esse discernimento que falta. E aí a gente se joga em todos os buracos que o diabo manda a gente se jogar. Porque a gente não se enche. Efésios capítulo 5, verso 18 ao 20. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quarto e último ponto, caminhe pela força de Deus. Caminhe na força do Espírito Santo. Não adianta você achar que vai conseguir sozinho. É por isso que uma das mentiras que o diabo planta no coração de muita gente, e é por isso que a gente olha para as igrejas hoje e vê tantas igrejas vazias, é justamente a noção de que eu consigo ser crente em casa. Eu consigo ser crente em casa, eu consigo servir a Deus do meu jeito. Tá, as igrejas só estão ensinando coisa errada, então a gente tem que andar por conta própria. A gente nunca vai vencer sozinho. Não adianta. Não adianta a gente querer andar só. Não adianta a gente querer resolver pela nossa própria força. Não existe força em nós. Eu acho que assim, a primeira coisa que, o primeiro discernimento espiritual que a gente tem que buscar é justamente o reconhecer o nosso próprio tamanho. Reconhecer o quão nada a gente é. O Serginho orou isso hoje. Cara, nós não somos nada, nós não temos poder para nada. E a gente está diante de um ser que é eterno. Não adianta a gente querer vencer o pecado sozinho. Eu não consigo, não tem pastor que consiga, não tem presbítero, apóstolo, que hoje em dia está cheio de apóstolo por aí. Não tem, querido. Não tem. Não tem. Tem tanto apóstolo por aí que tem hora que eu acho que Jesus é alienígena mesmo, igual os caras do alienígena do passado falam. Porque tem muita gente vendo nele, cara. Tá estranho. Né? Topíssimo. Mas, cara, não existe poder em nós. Não existe poder em nós. Então nós não temos a capacidade de vencer sozinho. A gente nunca vai viver uma vida de paz 100%, a gente sempre vai ter um problema que vai nos afligir, que vai nos pressionar, que vai nos oprimir. Sempre. Quando a gente sai de um problema, entra outro. E aí vem a Bíblia e diz em Provérbios, querido. Provérbios 3, versos 5 ao 7. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. É irônico, né? Não se apoie no seu próprio entendimento. Quem está escrevendo isso aqui? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Enfim, né? Salomão, querido. Salomão que no final da vida ainda consegue se entregar, né? O que é incrível. Então, amados, eu queria que você meditasse nisso hoje. Como é que está a sua vida espiritual? Sabe, se você hoje está afastado de Deus, se hoje você se afastou dos caminhos do Senhor, se hoje você está fora da igreja, ou se você se afastou do caminho, mesmo estando dentro da igreja, é por decisão 100% sua. Deus nunca se afasta de ninguém, Deus nunca abandona ninguém. Ele está lá sempre disposto a nos acolher, sempre disposto a nos ajudar a recomeçar. Tem um pregador batista da cidade de Minneapolis, em Minnesota, nos Estados Unidos, que ele serviu a igreja batista por 33 anos. E ele é chanceler do seminário batista de lá. Ele escreveu um texto onde ele fala que o fato de Jesus
comer com pecadores não significa cumplicidade de Deus com o pecado, mas a busca incessante de Deus pelo pecador. Quando eu li esse texto eu achei engraçado. Confesso, irmãos, porque assim, é tão óbvio, né? Porque assim, aparece como destaque de uma palavra de um pensador cristão, de um teólogo de 33 anos, servindo na Igreja Batista e tudo mais, e aí eu li e falei, cara, como isso é óbvio para todos nós. E aí eu, naquele momento assim que eu estava lendo, até meio fora do tema, mas eu fiz questão de colocar, porque eu glorifiquei muito a Deus por essa porta, por esse ministério que Deus colocou a gente para estar aqui. Porque o fato dessa frase de um teólogo com tanta experiência ser simples para mim, é porque eu estou sendo bem alimentado. Porque a gente sabe que não é isso que os nossos irmãos estão aprendendo aí fora. Muito pelo contrário, tem gente hoje que sabe menos de Jesus e de Deus do que assim, o mínimo possível e congrega em lugares que não ensinam nada para eles sobre Jesus. E aí lê essa frase, falou, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque eu sei que essa frase poderia ser falada até pela Amanda aqui em uma pregação. Porque a gente vem sendo bem alimentado. Deus não desiste de nós. Ele nunca vai concordar com o pecado. E a Jéssica teve uma conversa dessa semana com uma pessoa. Estou procurando uma igreja onde eu seja bem tratada. Tudo bem, querido, você vai ser. Mas a gente não concorda com a sua prática. A gente só não vai te destratar. E eu ainda falei para ela, avisa para ela, porque uma coisa é a pessoa se frustrar, se sentir ofendida quando alguém chega nela pessoalmente e fala. Outra coisa é a pessoa se ofender com a palavra. Eu falei, você avisa para ela que o pastor não vai alisar em palavra porque você está lá, não. Se Deus mandar falar sobre esse tema, ele vai falar e ele não vai falar com cuidado. Porque Deus mandou falar. Então você fala para ela, se ofenda se alguém falar para você, mas não venha querer pautar a palavra da minha igreja. Porque não é assim. Não é verdade? Deus não desiste de nós. Que nós possamos nos encher do Espírito Santo, que a gente possa começar a fazer no dia a dia aquilo que a gente não faz, para estar mais próximo, para estar mais cheio. Que aí sim, na força do Espírito Santo, a gente consegue ser imitadores de Cristo, assim como Paulo foi. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos e te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez em liberdade para glorificar o teu nome. Senhor, que a gente possa ter o discernimento e a gratidão de saber que não vai ser para sempre. A tua palavra diz que nós vamos ser perseguidos, Pai, mas nesse momento nós temos a liberdade de adorar o teu nome. Então que a gente possa aproveitar. Senhor, em nome de Jesus, continue operando nas nossas vidas, continue operando no nosso coração. Nós não somos perfeitos, nós somos falhos, mas através do teu Espírito Santo nós somos capazes de coisas grandes. E não são coisas grandes profissionais, financeiras, estudantis, são coisas grandes em Deus. São coisas grandes através do teu Filho Jesus. Nos mostra o caminho certo. Nos ajude a cada dia mais e mais te servir, Senhor. Como Paulo fez. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.